Olá, bem-vinda, bem-vindo ao nosso Igreja Sinodal de hoje. Abordaremos dois desafios importantes da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe e que nos apontam para a vocação profética da Igreja, que é anunciar e também de denunciar. Neste primeiro bloco, nós vamos conversar sobre o desafio 27, que pede ao nosso continente para denunciar as distintas formas de violência estrutural, institucional, policial, doméstica, feminicídios e desaparecimentos. E quem nos ajuda a refletir, a pensar este desafio é a pesquisadora e advogada Cláudia Aparecida de Luna. Ela é especialista em gênero e violências, presidente do Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Federação Internacional de Mulheres de Carreira Jurídica e vice-presidente do Movimento Nacional contra o Tráfico de Pessoas. Doutora Cláudia, muito bem-vinda ao Igreja Sinodal. Uma satisfação muito grande tê-la aqui conosco nessa conversa. Muito obrigada. Na verdade, a alegria e a honra são minhas de poder partilhar com vocês essa temática tão importante para a sociedade e também para toda a comunidade eclesial. Eu sei, a senhora tem já um envolvimento bastante grande nesse campo, conhece bastante. O desafio ele nos propõe, nos fala de distintas formas de violência, né? Desde a violência estrutural, a violência institucional, até os casos de desaparecimentos. Existe alguma causa comum, doutora Cláudia, para esses casos de violência que o desafio 27 está nos propondo, né, para essas manifestações de violência em nossa sociedade? Existe sim. A causa comum é a construção da nossa cultura, que é uma cultura que, desde os primórdios da história, tanto mundial como na própria história bíblica e religiosa, pensando também na nossa construção enquanto território, né, pensando no nosso território brasileiro, é uma sociedade que é construída a partir da lógica e da cultura da violência, a partir de uma dimensão histórica, como eu já havia tratado. Então, se a cultura é capaz de construir a violência, é também capaz de desconstruí-la para que a gente possa pensar em novas dinâmicas para que se construa uma cultura de paz. Cultura de paz é uma necessidade, especialmente para esses nossos dias. Nós sabemos que propor, pensar e construir, né, cultura de paz envolve inúmeros atores, mas nós sabemos que os poderes públicos eles têm um papel fundamental, né? Pensando nas políticas públicas, doutora Cláudia, o que a senhora considera, né, que políticas públicas precisam ser empreendidas para combater essas violências e cuidar melhor da dignidade da pessoa humana? Em primeiro lugar, todas essas políticas, elas precisam dialogar entre si. Nós damos o nome técnico de articulação transdisciplinar ou multidisciplinar ou interdisciplinar dessas políticas. Dessa forma, as políticas de educação, assistência social, trabalho, direitos humanos, segurança pública, voltadas para todos esses segmentos onde essas pessoas que se encontram como alvos de maiores vulnerabilidades pudessem ser atendidos. Então, não há como se falar numa política de educação sem falar dessa política de educação estar intimamente ligada a uma política de assistência, saúde, trabalho, direitos humanos, políticas públicas para as mulheres, para a população negra, enfim, para as pessoas mais vulneráveis. Não há que se falar em ações isoladas, e sim em ações ou ações programáticas de ordem voltadas para essas políticas públicas de modo integrado, para que se pudesse, dessa forma, se atingir a essa finalidade essencial, que é a proteção social de todas essas pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade, de atenção, como forma de se prevenir e até mesmo de se erradicar essa gama de violências sobre as quais nós estamos tratando no programa de hoje. Bom, doutora Cláudia, a gente sabe que nós estamos aí num tempo bastante obscuro de ultraconservadorismos, de polarizações, de
pensamentos muito radicais. Esse contexto, ele ajuda também nesse acirramento dessas violências que a gente está tratando? Com certeza, esse contexto desse acirramento de ideias, dessa, digamos assim, dessa valorização à cultura da violência, traz uma influência e, sobretudo, um impacto para a sociedade, principalmente quando nós pensamos nessas métricas desiguais que vão atingir essas pessoas em contextos de vulnerabilidade. O que é preciso entender é que esse impacto, ou seja, essa cultura onde se valoriza o armamento, a resposta violenta, a ausência do diálogo, traz inúmeros danos e prejuízos, não só para quem causa ou diretamente recebe essa violência, mas para toda a sociedade. Exemplo disso é o aumento significativo dos dados de feminicídios, ou seja, de mortes de mulheres por homens, não é? Por homens, inclusive, que têm com essas mulheres uma relação de afeto a partir da violência doméstica e intrafamiliar. O quanto essa violência que acontece no microespaço da família, quando ela mata as mulheres, ela traz um impacto significativo, extremamente drástico para toda a sociedade. Nós costumamos dizer que quando uma mulher morre, não morre essa mulher, morre toda a família e há uma falência de toda a sociedade, porque perdemos todos nós e a sociedade também. Perdem os filhos, perde o local de trabalho, perdem as suas famílias, perde a igreja, perde a comunidade. Enfim, é importante que nós passamos a pensar e, sobretudo, a desconstruir essa lógica perversa da violência que vem numa forma tão ruim, se capilarizando, se alastrando por toda a sociedade, e repensarmos a nossa postura, voltando ao respeito e à reconstrução de formas de diálogo para a solução dos conflitos, e não a violência. Esse alerta é extremamente importante, tendo em vista que, se nós olharmos os jornais diariamente, se ligarmos nos noticiários ou acessarmos pelo nosso celular, né, doutora Cláudia, a gente tem visto diariamente inúmeras violências contra as mulheres, né, que o feminicídio que a doutora Cláudia falou, e nós precisamos mudar essa realidade. E eu queria que a senhora nos ajudasse a entender, né, de que forma que a igreja, nós estamos num programa que tem como nome a Igreja Sinodal, de que forma que a igreja pode colaborar com as inúmeras iniciativas existentes. Nós sabemos que na sociedade civil existem muitas iniciativas louváveis para combate a esses mais diversos tipos de violência. E de que forma que nós, igreja, podemos ajudar? Bom, é importante que a igreja saiba, na verdade sempre soube, da importância do seu papel para desconstrução dessas métricas tão perversas de violência. Então, dessa forma, a igreja pode criar espaços de diálogo através de rodas de conversa nas comunidades, indo ao encontro dessas comunidades mais vulneráveis, falando sobre os temas, ouvindo as pessoas, multiplicando essa temática no sentido de criar espaços para que haja informação sobre os direitos dessas pessoas, informando, sobretudo, que há outras formas de se resolverem conflitos que não apenas a partir da métrica e da postura da violência. Não é? Então, trabalhar e, sobretudo, passar para essa comunidade que está ao entorno da igreja, não só dentro, mas em torno da igreja, todas essas formas de violência sobre as quais foram tratadas, e é o tema do nosso programa de hoje, o quanto violências estruturais, marcadas pelo racismo, pelo machismo, pela violência que acontece dentro das famílias, pela violência policial, o quanto todas essas formas de violência são capazes de tornar ainda mais vulneráveis
aquelas pessoas que já vivem em contextos de desigualdades. Então, esse é o papel fundamental da igreja, não apenas conceder o pão espiritual ou pão material que vai alimentar essas pessoas e vai aplacar a sua fome, mas também dotar essas pessoas de informação para que possam se fortalecer ao reconhecer e, sobretudo, defender os seus direitos. Excelente. E o desafio ele nos propõe, ele traz como verbo, como palavra-chave, denunciar. Para a gente ajudar quem está em casa, como que nós podemos denunciar, onde ou a quem nós devemos denunciar esses casos de violência? Olha, muito importante isso que você traz, a questão da denúncia. Ou seja, há um compromisso de toda a sociedade, da igreja, da comunidade eclesial, da comunidade que está em torno, enfim, de toda a sociedade, no sentido de não se calar e nem cruzar os braços e tampouco se omitir ante todas essas violências que foram aqui faladas. Então, reconhecer e saber os canais de denúncia. Nós conversamos no programa de hoje, nessa primeira parte, com a advogada, pesquisadora Cláudia Patrícia Deluna, a quem eu agradeço muitíssimo a reflexão e as orientações. Obrigado, doutora Cláudia. Muito obrigada a vocês e sigamos nessa caminhada sempre juntos, sempre com o objetivo de termos um mundo mais justo, mais digno e mais igual. Estamos de volta com o nosso programa e agora nós temos em pauta o desafio número 28 da primeira Assembleia Eclesial, que nos pede denunciar o avanço do crime organizado, do narcotráfico, tráfico de pessoas para exploração laboral e sexual, tráfico de armas, sequestro e venda de órgãos. E quem conversa com a gente é a irmã Rosilei Bertoldo, das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, secretária regional da CNBB Norte 1, integrante da rede Um Grito pela Vida e a Rede Clamor. Irmã Rose, bem-vinda ao Igreja Sinodal, uma alegria tê-la aqui conosco nessa conversa. Obrigada, e é um prazer muito grande estar aqui e compartilhar com vocês. Bom, nós conversamos já um pouco no primeiro bloco com a doutora Cláudia sobre algumas formas de violências e denúncias e agora nós trazemos outras e você tem uma experiência bastante grande estando aí também no chão da Amazônia. Queria que você nos ajudasse, irmã Rose, a começar a pensar esse assunto, né, do desafio 28, quais são os principais desafios ou entraves que você percebe para reduzir o avanço dessas práticas que o desafio nos traz? A igreja no Brasil já deu muitos passos. Nós temos a Comissão Especial de Pastoral de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a Rede Um Grito pela Vida, a Comissão Justiça e Paz e tantas outras instituições que pautam essa temática. E nós tivemos recentemente o Sínodo para a Amazônia, que trouxe essa realidade das violações de direito e dos crimes, principalmente a questão do abuso, da exploração sexual e o tráfico de pessoas. E a gente percebe que os grandes desafios, principalmente que diz respeito às igrejas, né, é assumir como prioridade o trabalho de prevenção a essas violências e a essas violações. E inserir as atividades que já existem, o tema, né, do tráfico de pessoas, do abuso, da exploração sexual, do narcotráfico, principalmente o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e exploração laboral. E outro desafio é a necessidade das pessoas se reconhecerem e reconhecerem que existe, né, o problema do tráfico de pessoas e buscar formas, sobretudo, de trabalhar a prevenção, para que as pessoas não caiam, né, na armadilha desse crime. O outro desafio grande, nós já temos trabalhado, mas precisa ainda muito, que é trabalhar a formação de lideranças, para que elas saibam como realizar o trabalho de prevenção. Por exemplo, no Regional Norte 1, ao elaborar as diretrizes, né, do regional,
a gente tirou como causa permanente o trabalho das violências, principalmente, né, a violência do abuso, da exploração sexual, do tráfico, do feminicídio. E é importante pautar isso nas igrejas locais, para que a gente possa fazer um trabalho constante de prevenção. E um outro desafio é essa dimensão da incidência, né? Nós, como igreja, a gente precisa ter muito essa consciência. Trabalhar o cuidado da vida, ele perpassa por estar nos espaços das formulações de políticas públicas. Então, a dimensão da incidência pública, ela é muito importante, principalmente neste tempo, né, que a gente está numa grande precarização da educação, a questão que tem aumentado muito o desemprego, a própria falta de qualificação das pessoas que levam, muitas vezes, a aceitarem qualquer proposta de trabalho. E as tantas vulnerabilidades, né, que acabam sendo portas de entrada para as explorações. A irmã Rose trazendo para nós aí exemplos a partir da realidade da Amazônia que podem nos ajudar a superar esses desafios. E uma das orientações pastorais que o Desafio 28 nos traz é estabelecer mecanismos de sensibilização e denúncia por meio de campanhas realizadas em aliança com as instituições da sociedade civil e acadêmica. Essa questão dessas vulnerabilidades, do tráfico de pessoas, da exploração sexual, são temas bastante sensíveis, né, irmã Rose, para a gente tratar. Como é que nós podemos tratar essa temática dentro do nosso ambiente eclesial e pastoral? Eu costumo dizer que a gente não precisa fazer nada novo, é a gente ocupar os espaços que a gente tem. E aí o Papa Francisco tem nos ajudado muito e tem pautado muito esse tema, né, das violências, das explorações. Então, o que a gente precisa fazer, né, é a gente aproveitar esses espaços que a gente tem, né? Nós, enquanto igreja, nós temos um contato imenso com as crianças, com os adolescentes, com as juventudes, através da catequese, dos grupos juvenis. Então, a gente ter essa sensibilidade e pautar o tema e aproveitar as datas, né? Nós temos várias datas já postas no calendário, né? Tanto civil como da própria igreja, que nos ajudem. Por exemplo, nós temos o 8 de fevereiro, que é o dia, né, de Santa Baquita, e que é o dia, o Papa Francisco instituiu o Dia Mundial de Oração para as Vítimas do Tráfico de Pessoas. Então, aproveitar essas datas. Nós temos uma semana inteira, do 18 de maio, que a gente trabalha a questão da prevenção ao abuso sexual. É a gente fazer, né, essa rede de cuidado, essa rede de proteção a partir desses espaços e dessas datas que já estão instituídas. Olha aí, importante para você aí na sua comunidade eclesial, na sua paróquia, né, atentar e trazer para a nossa realidade pastoral essas datas e tratar. Às vezes a gente coloca o problema como muito distante, pensa que o problema do tráfico, da exploração é para quem está nas fronteiras. A gente sabe que nesses lugares são realidades que clamam mais, são realidades mais incidentes, mas que estão presentes em todo o território do nosso país e que nós, enquanto igreja, temos o compromisso evangélico e profético de ajudar e de combater essas práticas. Um outro desafio uma outra orientação, melhor dizendo, que o desafio nos traz, é fortalecer a rede Clamor e outras redes eclesiais para comprometer-nos com coragem e ousadia nos trabalhos de prevenção e ações de incidência pública. Eu apresentei no começo que a irmã Rose faz parte da rede Clamor, da rede Um Grito pela Vida. Queria que você apresentasse, Rose, para quem nos acompanha, que às vezes nunca ouviu falar, né, o que é a rede Clamor e que trabalhos ela realiza. O trabalho em rede, ele é fundamental. A gente não pode mais pensar o trabalho, seja ele no aspecto mais religioso, eclesial, social, sem ser um trabalho em rede. A Rede Clamor,
é uma rede latino-americana e caribenha de atenção aos migrantes, refugiados e vítimas do tráfico de pessoas. E é um espaço de articulação dos serviços que a igreja presta, né, a toda a América Latina e Caribe, aos migrantes e refugiados e às pessoas que são vítimas do tráfico humano. E essa rede, ela se articula nos 22 países, né? E ela tem como finalidade, né, mapear as instituições, fazer um trabalho de incidência e mobilizar as campanhas, tanto em nível continental como também mundial. O que significa isso? Dar visibilidade à realidade dos migrantes e refugiados e das pessoas vítimas do crime do tráfico de pessoas, bem como também partilhar experiências de acolhida, né, de intercambiar essas experiências e fazer esse trabalho em rede. Por exemplo, um migrante venezuelano está passando por uma situação no Brasil. Como que a rede do Brasil pode, né, intercambiar, ajudar, né, essa pessoa migrante, uma pessoa vítima do tráfico, né? A gente se entreajuda entre os países. Então, a Rede Clamor tem esse objetivo: articular as forças e contribuir para o atendimento, né, a essas pessoas. E também, uma das coisas que tem dado muito certo são as campanhas, né, grandes campanhas que mobilizam a América Latina e o Caribe voltada para essas temáticas. Por exemplo, o ano passado a gente fez uma grande campanha que durou um ano, sobre a questão do tráfico de pessoas, né, da trata. E isso deu muita visibilidade. Inclusive, a gente atendeu casos, né, de outros países e conseguiu fazer esse link para que as pessoas vítimas do tráfico de outros países que estavam no Brasil pudessem regressar para os seus países. Então, ela tem esse objetivo, né, de articular essas forças de atendimento. Trabalho muito bonito, louvável, que merece o nosso reconhecimento, e a todas essas pessoas, né, que se articulam e que lutam para combater esta grande praga, esse mal do tráfico, da exploração das pessoas. Eu quero agradecer à irmã Rosilei Bertoldo, a irmã Rose, secretária executiva da Regional Norte 1 da CNBB, pela participação e partilha aqui nesse programa. Muito obrigado, irmã Rose. Eu agradeço, né, e motivo para que vocês que estão nos escutando, nos ouvindo, possam mobilizar na sua comunidade ações de cuidado pela vida, que passa a partir dos espaços que cada um está inserido. É isso aí, dica importante. O Papa Francisco, em uma catequese no dia 25 de março de 2020, nos ajuda a entender que a defesa da vida para a Igreja não é uma ideologia, mas uma realidade humana. Envolve todos os cristãos, porque são cristãos, são humanos, não é uma ideologia. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.